Bom, como vocês já sabem, os materiais eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos começar. Nós vamos fazer uma bolsa com essa base linda de sintético estruturada, fazer com os 3 fios da Guiá, sendo azul royal, amarelo ouro e o verde bandeira. Olha que verde lindo. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com a sequência sendo azul, tá bom? E a gente vai começar fazendo a base da bolsa. Então, eu começo aqui por um desses pontinhos aqui, sem ser dessa lateral, a lateral onde é maior, né? E vamos começar. Eu insiro aqui a agulha, pesco o fio e vou fazendo. Primeiramente, eu faço ponto baixo, tá? Eu deixo aqui um pouquinho de fio pra mim fazer o arremate, mas aí fica ao seu critério. Mas eu acho dessa forma mais fácil, o acabamento ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer ponto baixo por toda a minha base. E essa bolsa, vocês vão ver que ela é uma bolsa que vai ficar muito bonita, com pontos simples. Então, se você é iniciante, se você já aprendeu os pontos básicos do crochê, você vai conseguir tranquilamente fazer essa bolsa, tá bom? Cheguei na lateral aqui na pontinha, eu vou fazer 2 dentro do mesmo pontinho aqui, no mesmo vãozinho, tá? E vou fazendo os pontos baixos por toda a minha carreira. Vou terminar até chegar aqui no último pra fechar junto com vocês. Cheguei aqui na minha última casinha, ó, pra terminar. Lembrando só que eu fiz 2 pontos, o mesmo ponto de base em cada lateral, tá? Então, você vai fazer 2 pontos baixos em cada lateral aqui, pra sua bolsa não ficar emborcando, beleza? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou usar esse fio que vem do rolo, eu vou usar o meu fio de arremate. Então, eu vou continuar usando o meu fio que vem do rolo pra pescar aqui o último ponto. Dei a altura, agora, pra fechar, eu vou usar o fio do arremate. Pego aqui, fecho, vou ajustar, né, o meu ponto, pra não ficar um ponto muito largo. Peraí, não gostei. Ficou largo. Coloco de novo. Ó, ajusto, puxo. Ao invés de eu fechar, da outra laçada pra fechar, eu dou laçada com esse fio, que é o fio do arremate. Pronto. Agora tá certinho. Fecho aqui, ó. Ajusto, venho aqui desse lado. E aí, eu vou fazer um fechamento. Esse fio aqui que vem do novelo, eu vou cortar, porque eu vou fazer o arremate desses buraquinhos que ficaram aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou pegar, colocar a agulha de trás pra frente, puxo esse fio pra trás. E agora, eu viro o meu trabalho e vou colocar o fio aqui, ó. Insiro aqui, pra ficar um fechamento invisível, tá? Ó. E aí, eu deixo esses fios aqui, porque depois a gente vai arrematar. Agora, é muito simples. A gente vai fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, pra poder fechar esses vãozinhos que fica aí no fio, tá? Então, vamos lá. Começo por aqui também. Deixo um pouquinho de fio e vou puxar. Venho no outro, laço. Pesco lá atrás,
laço. E vou fazendo isso, tá? Aí, a partir de agora, vai ser um ponto para cada ponto de base, tá bom? Nós estamos fazendo pontos baixíssimos. E é importante você fazer com que o ponto não fique muito apertado, porque na hora que você for começar a crochetar em cima dessa base, para ela não emborcar, beleza? Vou fazer em toda a volta e já volto. Olha só como que ficou. Fiz um ponto baixíssimo para cada ponto de base, restando esse último. E esse último, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos puxar aqui o fio, que é o fio do arremate, né? Coloquei ele aqui. E aí, agora, eu vou dar uma passada aqui pra fazer um fio, um ponto fake. Aqui, ó, coloco aqui no meio. É aqui? Não. É aqui. Ó, tenho que colocar no centro do fio. Olha só. Aí, agora é só ajustar, vendo com o fio que vem do novelo com o fio do arremate e finalizamos. Aí, agora aqui, o que eu faço? Eu vou cortar. Eu não corto muito rente, não, porque eu gosto de dar uma laçada pra poder fechar ele e dar um pique de cola antes de cortar bem rente ao trabalho. Coloco cola aqui por cima, espero secar. Aqui, como o ponto já tá escondidinho aqui por baixo, eu só coloco uma gotinha de cola aqui e aguardo também pra poder secar e cortar. Pronto. Base finalizada. Agora, a gente vai começar a crochetar. Essa primeira parte que nós faremos vai ser com aumentos, tá? Porque eu quero uma bolsa grande, então, eu quero que seja com aumentos aqui nessa primeira carreira. Então, vamos lá? Já secou aqui. Agora, a gente vai começar. Eu comecei com azul, mas você pode começar com a cor que você quiser, tá? Se você quiser começar com amarelo, com verde, ou fazer a bolsa toda de uma cor só, eu super recomendo, que vai ficar lindo da mesma forma. Ou outras cores, né? Que não sejam as cores do Brasil. A Guiá também tem uma paleta de cor, uma cartela de cores muito legal, que você consegue entrar lá no Instagram deles e adquirir a sua, e tem desconto que eu vou colocar na descrição, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que que eu faço aqui? Escolho um lado pra começar. E eu vou usar essas duas alcinhas, tá? Dando pra centralizar e ver? Sim. Então, vamos lá. Coloco aqui e puxo. Tá vendo que eu tô deixando um pouquinho de fio? E esse fio, ele vai sumir aqui nos meus pontos, tá? Vamos fazer pontos baixos. Pesco aqui, já vou usando pra esconder meu fio e fazendo ponto baixo. Eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, 1, 2, 3, agora eu faço um aumento. O que é um aumento? São 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu pego de novo, dou altura, fecho, ó. 1, 2, 3 e o aumento. E vou fazendo assim por toda a minha carreira, tá? Então, eu faço 1, 2, 3 e faço um aumento no quarto ponto. Lembrando que um aumento são
2 pontos no mesmo ponto de base. E vai ficando assim, tá? A primeira volta a gente vai fazer só de ponto baixo, pra depois a gente subir a nossa trama da nossa bolsa. Vou terminar aqui essa volta e já volto. Finalizei aqui, agora eu vou fazer aquele arremate do comecinho, que ficou aquele fiozinho sobrando. Então, faço arremate, seguro um pouquinho. Eu gosto sempre de ir fazendo a bolsa e já fazendo as finalizações necessárias, tá? Essa primeira carreira ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos começar o nosso ponto fantasia, né? Que a grande verdade é que a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 pontos meio alto, no mesmo ponto de base e pula um ponto. Então, ó, terminei aqui, pra mim fazer o fechamento e ir pra outra carreira, eu pego aqui, dou a laçada aqui. Só que eu não vou fechar, eu já vou começar a dar altura pra fazer o meu ponto meio alto. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar de novo no mesmo ponto, dou a laçada, fico com 2 e fecho. Esse é o meu primeiro ponto meio alto. Agora, eu venho no mesmo ponto de base, fecho e fico com 2. Pulo um ponto, vou no outro ponto, faço ponto meio alto, laço, pesco lá atrás, fico com 3. Pesco novamente e fecho. Vou fazer novamente, ó. Então, ponto meio alto, aí eu pulo um, tá? Dou a laçada, pesco, puxo, fico com 3. Puxo de novo, tudo. Dou a laçada, pesco, fico com 3. Agora, fecho tudo de novo. E vou fazendo assim. Vou fazer mais uma vez, ó. Pulo um ponto, laço, fico com 3 e puxo. Laço, fico com 3 e puxo. Próximo. Próximo não, né? A gente pula um. Venho no outro, fico com 3. E assim a gente vai fazendo. E vai ficando assim, ó. Vão ficar 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí, eu pulo um, faço 2 pontos no mesmo ponto de base e pulo um. Beleza? Chegamos aqui ao final da segunda carreira. Eu ficou com um ponto de espaço, né? E agora, a gente vai começar a segunda carreira. Então, eu vou te auxiliar, te ensinar a fazer esse fechamento. Venho com a minha agulha de trás pra frente. Venho no meio, entre os 2 pontos. Pego aqui o meu fio e puxo ele lá pra trás. E aí, eu faço a mesma coisa, eu vou no mesmo ponto e já dou a laçada pra subirmos o nosso primeiro ponto meio alto, tá? Então, eu já dou a laçada aqui, ó. Agora, eu faço mais um ponto dentro do mesmo ponto de base. Ó. Fiquei com 2 pontos meio alto no mesmo ponto de base. Aí, agora, eu pulo um, e a partir de agora, a gente vai trabalhar no centro, né? No centro dos 2 pontos que a gente fez da carreira anterior. Então, pulo um e vou fazer o meu ponto meio alto aqui pra próxima carreira, ó. Pulo, dou altura, fecho, ó. E assim vai ficando a trama, olha que bonito. Eu sou apaixonada por esse ponto, porque ele fica um ponto muito bonito e outra, é um ponto fácil e rápido de fazer. Então, agora, eu vou terminar aqui essa carreira, pra que a gente faça a
terceira carreira, tá bom? Ó, uma outra dica é, você não precisa fazer um ponto pra começar essa outra trama, tá? Esse outro joguinho aqui, essa outra dupla. Então, terminou de fazer o ponto meio alto aqui, você já pula um ponto de baixo e vai pro outro, ó. Tá vendo? Olha como que vai ficando. Vai ficando ponto sobre ponto, mas aí a gente tá fazendo um ponto entre o outro da carreira de baixo. E aí, a gente vai fazer isso por toda a nossa volta. Agora, vou fazer aqui o meu último ponto da carreira, no mesmo ponto de base, né? E vou fazer o fechamento. Só para nós relembrarmos, o fechamento é: eu dou altura no ponto, venho de trás pra frente, tá? Sempre pego essas duas alcinhas, pego aqui a minha laçada, coloco na agulha e puxo pra trás. Eu não vou tirar essa laçada, tá? Com essa mesma laçada, eu insiro no mesmo ponto pra pescar e ficar com dois. E fecho. Esse é o meu primeiro ponto meio alto. E agora, faço outro no mesmo ponto de base, pra começar a minha terceira, no caso, quarta carreira, tá bom? E aí, vou fazendo, pulo um e faço dois pontos meio alto no mesmo ponto de base. Ó. Pulo um, né? E vou fazendo o ponto meio alto, sendo dois no mesmo ponto de base. E vai ficando assim o trabalho. Olha. Vou terminar essa última volta aqui, desculpa, a penúltima, né? Nós vamos fazer 4 carreiras de ponto meio alto com o azul. Depois a gente vai fazer a troca de fio, beleza? Já volto. Cheguei aqui no final dessa terceira carreira para começar a quarta e eu quero mostrar para você, olha só que legal, quando você vai fazer a emenda para poder subir o fechamento, para poder subir a outra carreira, olha só como que fica um fechamento invisível. Olha, você não vai, a pessoa não vai saber aonde começou e onde terminou. Então, isso daí é uma dica também para fazer nos seus próximos trabalhos, né? Todo trabalho que você for fazer com ponto meio alto, você fazer esse fechamento para que você já comece fazendo o ponto ao invés de fazer uma correntinha. Então, eu acho que fica muito mais apresentável o seu ponto, o seu trabalho, na verdade. Porque aí não vai ter emenda, né? Então, ó, já comecei a quarta e última carreira com o azul, tá? Só que aí eu não vou terminar essa quarta carreira, a gente vai fazer a emenda no meio do caminho. Então, eu tô fazendo aqui junto com vocês, pra gente já começar a emenda. E aí, na questão da emenda que você for fazer, você pode escolher aonde você quiser começar, tá? Se você quiser fazer a carreira completa, beleza, você pode fazer a carreira completa. Mas aqui eu vou fazer de uma forma que fique moderno, né? Esse começo, termina uma cor para começar a outra. Um detalhe diferente, tá bom? Vou terminar aqui essa parte, aí é onde a gente for fazer a emenda, a gente já volta. Bom, agora eu vou fazer a emenda, né? Terminando uma cor pra começar outra. Antes de começar, eu queria mostrar que você consegue puxar os fios aqui do centro do rolo, pra você não puxar do final e ficar todo desorganizado, sabe? Então, eu acho que é legal dar essa dica pra você, tá? Quando você for
fazer mudança de cor ou for usar mesmo o seu rolo pra poder crochetar, tá bom? Então, ó, o fio que vem do rolo, ele vem assim, né? É um fio de 25 milímetros. Eu costumo dar uma esticadinha pra ele ficar mais rolotê, pra ele ficar mais uniforme o fio. Então, todas as vezes que eu vou crochetar, sendo qual fio que for, eu faço dessa forma pra ficar uniforme, ficar apresentável, exatamente assim, tá bom? Finalizei aqui. Agora, a gente vai começar com o amarelo. Então, o que que eu vou fazer? Vou segurar aqui, vou pescar pra dar a laçada. E aqui o azul, eu já coloco lá pra trás pra poder fazer o arremate desse fio. Olha só. Pego o amarelo, já fiz 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, vou pro próximo, pulo 1, dou altura. Ó. Olha por dentro. Aí, agora eu já posso colocar aqui os fios. O amarelo eu vou cortar, vou colar. Deixa eu colocar aqui por dentro, pra ele não soltar. Assim que eu faço os arremates. Seguro um pouquinho e corto. Olha só como fica imperceptível, tá vendo? Agora, a gente falta o azul. O azul, eu vou cortar também. Vou colocar na outra casinha, pra não ficar muito volumoso um dentro do outro. Uma gotinha de cola, e é uma gota mesmo, tá? Segurei e cortei. Ó. E agora, a gente continua no amarelo. Até a gente fechar a nossa carreira, tá? Lembrando que a gente não fechou a carreira ainda não. Então, vamos lá. Você segue fazendo. E agora, você faz com mais segurança, porque você já fez o arremate, não vai precisar segurar fio. E é legal porque, olha, os fios são todos do mesmo tamanho, com a mesma espessura. Então, não vai ter problema na hora de você seguir pra fazer o seu fechamento, tá bom? E aí, eu vou subir mais 3 carreiras do amarelo pra gente começar a quarta e já fazer a emenda do verde, tá bom? Iniciamos já a segunda volta, parei aqui só pra te mostrar como que fica legal a emenda, quer dizer, a troca de fio entre um ponto e outro, pra não fazer a volta completa, né? Começar uma volta completa. Começar no meio do caminho. Olha como que o detalhe fica bem legal. Olha, tanto desse lado, quanto desse lado. Legal, né? E aí, a verde, depois a gente pode começar mais pra cá, ó. Aqui em cima. Pra ficar bem estilosa a bolsa. E dá pra você usar depois, né? Depois que a copa acabar, vai ficar muito legal. E chegamos à troca de fio. Do amarelo para o verde. A gente fez aqui, fiz 3 carreiras. Na quarta, eu já decidi aqui aonde eu vou começar a minha troca de fio e vou fazer a troca, tá bom? Vou fazer mais uma vez com vocês, pra que fique bem gravado na memória. Ó, já fiz aqui as minhas duas em amarelo, né? Agora, vamos começar a verde. Pego aqui, coloco o fio no meu dedo, seguro o amarelo, ó, e vou pescar aqui no próximo ponto de base. Opa! Ó, terminei com o meu fio amarelo
e vou com o meu fio verde. Então, pego o meu fio verde e já dou a laçada, puxo, fico com 2 e fecho. Faço outro ponto meio alto no mesmo ponto de base. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o arremate, tanto do fio verde quanto do fio amarelo, tá? O verde eu já vou colocar aqui aqui no próximo, aqui ó, nessa casinha, puxo pra baixo. Vou fazer o arremate. Coloco lá dentro uma gotinha. Corto o rente e fecho. Uma segurada. O amarelo, vou no próximo. Coloco aqui por dentro da casinha e faço a mesma coisa. Dou um pique de cola. Seguro e venho aqui e corto. Lembrando que eu te aconselho a fazer esses arremates já imediatos nas trocas de fio, para ficar um trabalho bem mais apresentável, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu já vou continuar fazendo as mesmas repetições, tá? As mesmas repetições. Sempre pulando um ponto e fazendo o 2 pontos meio alto no mesmo ponto de base, tá bom? Vou subir aqui as carreiras pra gente poder finalizar. Olha como tá ficando linda! Já venho. Finalizamos aqui a estrutura da nossa bolsa. Eu finalizei essa última carreira com 3 verde, tá? E a frente da minha bolsa que eu decidi, ela vai ficar assim. E agora, a gente vai fazer pontos baixos para finalizar. A gente vai fazer 2 carreiras de ponto baixo. Então, aqui, para eu poder subir a próxima carreira, eu vou dar altura, né? Pego o fio, venho aqui para trás. E aí, aqui, o que eu farei? Ó. Puxo um pouquinho para diminuir aqui. Venho aqui no ponto de trás e coloco esse fio aqui, ó, essa laçada por dentro da minha agulha, ó. Coloco por dentro. E dou a laçada aqui, puxo pra fora, pra fazer o meu ponto baixo. Ok? Vamos no próximo e só fazendo ponto baixo. Tá bom? Ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Fazendo 2 carreiras. Já terminei aqui as minhas 2 carreiras. Agora, a gente vai finalizar. Corto, puxo tudo. Venho aqui, ó, deixa eu... Aqui. Venho aqui e ponho o fio lá pra trás. Coloco juntinho, ajusto. Agora, eu venho aqui atrás, ó. E eu vou colocar essa laçada aqui por dentro, eu vou fazer isso. Então, eu pego aqui, ó. Vou sair no meio, tá vendo? Aí, eu pego o fio e coloco aqui pra trás. Fazendo, assim, um fechamento invisível do meu ponto baixo, ó. Tá vendo? Ó. Não dá pra você saber onde começou, onde terminou, tá? Aí, agora, aqui, eu coloco o fio por dentro de um próximo ponto aqui, só pra eu conseguir fazer o arremate, colocar a cola, pra não ficar esse pingo de cola aparente aqui no fio, tá?
Se bem que vai ficar um pouquinho. Não, não vai ficar, não. Eu dou uma seguradinha, assim, uns 30 segundos. E aí, olha, a bolsa tá pronta. Deixa eu aumentar aqui. Ó, prontinha a bolsa. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um botão imantado, eu vou colocar um só. Se você quiser colocar dois, beleza. Porque, olha, a nossa bolsa, eu vou colocar aqui, vou mudar o jeito de olhar pra vocês verem. Peraí. Olha como ficou. Deixa eu pegar a fita pra gente medir, pra ver quanto que ficou de largura, quanto ficou de altura. Olha, de largura, ela ficou com 32 centímetros. Ela ficou bem grandona, ó. 32 centímetros. De altura, 21 centímetros. E aqui de comprimento do fundo, de fundo ela tá com 13. Então, você vê que é uma bolsa bem grande. Se você quiser colocar 2 botões, você pode colocar, tá? Se você quiser colocar um só, eu vou colocar o meu centralizado aqui no meio. Por que eu vou colocar só um? Porque eu tô usando, vou colocar aqui, aplicar a alça de couro. Então, vai ficar uma bolsa que ela vai ficar embaixo do meu braço. Ó, vai ficar assim. Eu vou aplicar as alças, o botão e a minha etiqueta e venho aqui te mostrar a bolsa pronta, tá? Então, a partir de agora aqui, se você quiser colocar uma outra alça, você pode colocar. Vou te dar um exemplo de alça pra você colocar aí na sua peça. Caso você queira fazer ela menor e colocar, pra ficar mais chique, uma alça de ferro. Você também pode colocar, tá bom? E também tem uma outra opção, que aí eu colocaria ela toda em preto, mas eu tenho aqui uma alça mesclada, que aí você poderia terminar com amarelo ou com azul e colocar essa alça mesclada, tá? Então, são opções para você poder finalizar o seu trabalho. Aqui você consegue fazer uma alça também toda em crochê. E essa alça de crochê eu tenho aqui também no meu canal, você pode dar uma olhada, que também tem um tutorial dessa alça super fácil, que dá para você fazer com a sobra do fio dos seus rolos. Aí você decide se você vai fazer a alça toda colorida ou de uma cor só, fica ao seu critério, que também fica belíssima. Já volto para mostrar ela pronta. Bolsa concluída com sucesso! Olha como ficou linda, mulher. Olha só o fundo. Aí, ó, como eu falei, aqui eu coloquei só um botão. Tá vendo? Olha, fica bem fechadinho. Você não precisa colocar forro, porque é uma bolsa que vai ficar bem fechada, super espaçosa. Se você quiser reproduzir em outras cores ou uma cor única, também vai ficar belíssima. E lembrando, você pode colocar a alça que você quiser, porque vai ficar muito espaçosa, vai dar pra colocar tudo que você precisa pra assistir os Jogos do Brasil. Agora é só se arrumar e curtir. Espero que você tenha gostado. Um beijo! E se fizer, me marca.